Alô, boa tarde. Bem-vindo à feira digital da MS Telecom. Mais uma daquelas sextas-feiras em que nós vamos falar um bocadinho do dia, não é? Hoje nós iremos falar sobre um tema que é cibersegurança e a sua importância em marketing digital. Pronto, eu chamo-me Nelson Nascimento, sou o grupo líder da equipa de cibersegurança da MS Telecom e temos hoje como convidado o Ludieco João, que é o diretor de desenho e inovação da Multitel. Ludieco. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, a primeira vez que participo aqui no live da MS Telecom. E espero que não seja a última vez, espero participar mais vezes. E também gostaria aqui de enaltecer a importância da escolha desse tema, que é um tema, digamos assim, pertinente para aquilo que é a transformação digital e digamos assim, aquilo que tem sido ultimamente a tendência, né, de marketing e etc. Então, volto aí ao Nelson para dar seguimento digamos assim. Obrigado, Ludieco. Como eu já mencionei, o tema hoje é a importância da cibersegurança no marketing digital. Ok, como todos nós sabemos, o marketing digital nos dias de hoje tem sido uma peça fundamental para que as organizações possam estar visíveis para o mundo e então poderem vender a imagem e poderem capitalizar os seus negócios. Então, como hoje o mundo gira em torno da gestão da informação, ou seja, o que fazer com essa informação, não fica à margem a questão do marketing digital. Por quê? Porque o marketing digital veio trazer uma dinâmica diferente no conceito de marketing, não é? Sendo que há uma maior interação entre as organizações e os próprios clientes. Sendo que essa interação há a partilha da informação. E essa partilha de informação, claro, que hoje é considerado um dos maiores assets para qualquer organização, precisa estar protegida. Daí a questão da cibersegurança como ferramenta e como proposta de valor para então poder salvaguardar essa informação. Então, se nós olharmos hoje, essa questão do marketing digital, que é como as organizações devem apresentar os seus produtos, estratégias de atuação, a interação entre os vários players, toda a questão de gestão de clientes, ou seja, toda a questão das plataformas CRM, acabam por ser o veículo que as organizações usam hoje para fazer essa gestão da informação. Ludieco. Sim, pois, só para voltar um pouco naquilo que o Nelson esteve aí a frisar, né, que é para reforçar um pouco. Também vejo aí algumas perguntas com relação ao tema, né? O tema é a importância de cybersecurity ou cibersegurança em marketing digital. Então, para voltar um pouco aqui naquilo que é a essência do nosso tema, o marketing digital, como disse o Nelson disse bem, hoje em dia tem sido uma luta entre as empresas para criarem aquilo que nós chamamos de cyberespaço, né? Onde várias empresas tentam cativar o maior número de pessoas, né? E esse cyberespaço cria, na verdade, uma oportunidade para que as entidades, as empresas possam fazer as suas publicidades, apresentar produtos e serviços, e outras pessoas também para poderem, no caso, encontrar serviços e produtos. Então, nós temos ali, digamos assim, 3 elementos principais que entram nesse negócio que é de marketing digital, que o primeiro, no caso, é o provedor de serviço, ou seja,
a entidade que cria o ambiente virtual, o cyberespaço, onde as pessoas podem expor os seus produtos e serviços, né? E também o outro grupo poder encontrar os seus produtos e serviços. Então, além dessas empresas, são no caso as provedoras de serviços, que posso aqui citar, por exemplo, os mecanismos de busca como a Google, os Facebooks, Instagram e etc. Também temos, como eu disse anteriormente, as entidades que publicam os seus produtos no cyberespaço. E depois, por último, temos então as pessoas que vão lá esses produtos. Agora, por que cyberespaço, ou melhor, o marketing digital tem se tornado, digamos assim, uma tendência? Por causa das facilidades que traz. Só para fazermos aqui uma comparação, aquilo que é o marketing tradicional com o marketing digital, se nós colocarmos um outdoor na rua, quem vai ter acesso a essa informação, ou quem vai ver o produto ou o serviço que estamos a publicitar, são pessoas que passam por aquela rua, simplesmente. E nós não temos a flexibilidade de poder escolher a faixa etária, o gênero, não temos como definir o perfil de quem vai ver aquilo. E também, hoje em dia, o marketing tradicional, ele é muito custoso, ou seja, o valor do investimento é muito alto. E também demora um pouco para os resultados começarem a aparecer. Então, o marketing digital vem exatamente para poder acabar com essas dificuldades todas. No marketing digital, eu tenho como, de uma forma rápida, chegar às pessoas que eu quero que vejam uma publicidade, ou seja, as pessoas que eu quero atingir. Ou seja, eu consigo definir o público-alvo, definindo a faixa etária, o gênero, os seus interesses e etc. E tudo isso parece um mundo perfeito, ou seja, o provedor do serviço consegue, de alguma forma, criar um cyberespaço onde as pessoas conseguem fazer publicidade e outras pessoas conseguem, no caso, consumir essas publicidades, né? E parece que os três elementos, parece que não vai haver nenhum problema, mas temos aí um grande problema, que é exatamente a segurança, né? No que diz respeito a essa interação entre essas três entidades, né? É aí que entra exatamente a importância do cybersecurity ou cibersegurança no cyberespaço, no marketing digital. Eu não sei se o Nelson queria comentar alguma coisa sobre essa questão que eu acabei de colocar, que é exatamente a segurança, quer dizer, os riscos, né, as vulnerabilidades que as pessoas podem encontrar ao fazerem ou consumirem o marketing digital. Exatamente, para dar suporte, não é? Para dar suporte, e disseste bem que o marketing digital hoje é o veículo que nós podemos fazer com que a informação chegue mais rápido a quem de direito. Como disseste bem, a questão dos outdoors eu quando meto um outdoor na rua, e como disseste bem, eu não escolho o público-alvo. O público-alvo acaba por ser quem circular naquela zona. Ao passo que hoje, com a estratégia do marketing digital, eu tenho a prerrogativa de fazer chegar a informação a quem eu tenho. E vamos dar um exemplo hoje de veículos que muitas organizações usam para fazer o marketing digital e que hoje estamos a usar e são casos de sucesso. É o exemplo de hoje da mensagem que nós todos recebemos nos nossos telemóveis sobre o Covid. É uma plataforma que hoje está a ser usada para divulgar a informação, ou seja, de caráter educativo, mas que em muitos cenários é usado como veículo de eu fazer publicidade, não é? De eu estar a fazer publicidade, ou seja, uma mensagem SMS. Então, a abrangência do marketing digital é muito grande. Só que é como tu próprio disseste, agora é necessário haver mecanismos de controle e de gestão dessa informação. Por quê? Porque quando nós abrimos uma página e na qual há essa publicitação de um determinado produto, há interação entre a organização e o cliente. Ou seja, eu como cliente vou
dar determinadas informações à organização que vão servir de suporte para a tomada de decisão, para fazer análise de estudos de mercado, para definir, inclusive, toda a questão dos investimentos, no que investir, como investir, para suprir essas necessidades do próprio mercado. Sendo que essa informação acaba por ser uma ferramenta ou acaba por ser um asset muito importante para as organizações. Então, como proteger essa informação? É necessário que a gente crie mecanismos de proteção nas plataformas na qual essa informação é inserida. Por exemplo, existem mecanismos a nível de cibersegurança que não permitem a clonagem de determinados websites, fazendo assim com que as pessoas não de direito usem esses veículos para reter ou para receber informação que é de caráter precioso para as organizações, mas está a ser enviada para quem não é de direito. Esse é um exemplo. Nós olhamos plataformas como o Facebook, que é da questão da questão da socialização digital, que hoje as organizações como os portais corporativos acabam por também ter essa socialização digital. Ou seja, eu estou lá sentado, quero saber informações sobre um determinado produto, aquela interação end-to-end e one-on-one, que essa interação acaba por ser necessário estar protegida. E não só o próprio fator imagem da organização. Porque assim, se é uma organização que facilmente é se mudado toda essa questão do portal, toda essa questão da imagem, toda essa questão do marketing com facilidade, sem proteção, acaba por gerar uma certa descredibilidade face aos utilizadores. Por quê? Porque hoje a questão da privacidade acaba por ser cada vez mais uma questão sensível. Lu? Pois, então, como disse aí o Nelson, é preciso que haja algum mecanismo de controle dessa interação entre a entidade que publica, né, e os seus clientes que vão de alguma forma interagir com essa publicidade. Muitas das vezes o que acontece? As publicidades podem ser de alguma forma enganosas, ou seja, clonadas, os sites clonados, como já acontece várias vezes. Então os clientes acabam sendo levados para destinos não muito confiáveis, né? E com isso há aí o roubo de informações e etc. Então é algo muito sensível que de alguma forma as pessoas a fazerem hoje o marketing digital não levam em conta. E só para termos uma ideia, os estudos apontam que o cybercrime tem sido um dos negócios que mais cresce, ou seja, cresce muito, tem sido muito lucrativo para eles. Então há cada vez mais formas a serem inventadas de poder invadir aquilo que é as contas e tudo mais, para poder então, já que a motivação principal é mesmo financeira, né? Então acaba dessas três partes que eu citei, que é o próprio provedor, a entidade que faz a publicidade e o cliente, né? Todos eles acabam perdendo. Eles perdem como? A entidade perde, no caso, tem aí a sua plataforma pode ser clonada, as publicidades podem estar falsificadas de alguma forma ou adulteradas, né? Isso acaba com a conveniência que os clientes têm para a plataforma. E depois, a parte das entidades que publicam tem um prejuízo, ou seja, elas investem um certo valor e esperam retorno. Então, quando de alguma forma essas publicidades são desviadas ou algo assim parecido, o que acontece? Elas não têm o retorno que esperavam desse investimento. E, no caso, os clientes acabam tendo, às vezes, até um prejuízo, digamos assim, um pouco mais acentuado, principalmente quando envolve o acesso indevido a contas, né, contas das redes sociais e etc. E é algo muito, muito, muito sensível. Então, por isso é que eu disse que é um tema muito pertinente, né, porque hoje em dia, a maior parte das pessoas já aderem muito ao marketing digital, já veem que é algo promissor, né?
Basta fazer uma publicidade no Facebook ou algo assim parecido para que aquilo tenha uma visibilidade, digamos assim, instantânea, né? Mas o fator segurança, o fator controle dessa interação, dessas plataformas com os seus clientes, não tem sido levado em conta. Então, nós temos de ver aí formas de conseguir controlar isso. Nesse caso, com a cibersegurança. Temos aí várias soluções de cibersegurança e o Nelson pode muito bem enumerar ou explicar, né, que de alguma forma tendem a dar maior segurança àquilo que é a utilização do marketing digital. Nelson? Pois, como tu próprio disseste, e também é para nós prestarmos atenção ao seguinte fator. Hoje, a questão do marketing digital está ligada intrinsecamente à imagem da própria organização. Então, se nós prestarmos atenção à facilidade com que as fake news têm impacto do ponto de vista socioeconômico, então começamos a ter visibilidade de que se eu chegar ao portal ou uma página de internet de uma organização de peso como um FBI, como um próprio Facebook, uma Yahoo e outras mais, ou mesmo até outras organizações, não é? Acaba por ter um impacto negativo muito grande no negócio dessa organização. Por quê? Imagina eu ter a possibilidade de chegar num determinado site relacionado, por exemplo, com e-commerce, não é? E tem toda a carga do marketing digital lá dentro e eu tenho a possibilidade de mudar a informação e dizer que aquele produto deixou de ser relevante, quando esse determinado produto é relevante para aquele negócio. Então isso tem um impacto do ponto de vista socioeconômico para a organização. Agora, os estudos hoje dizem que 90% dos problemas que nós encontramos de falhas de cibersegurança em marketing digital tem muito a ver com as plataformas que são usadas. Por exemplo, o próprio WordPress em si é uma plataforma que é das mais usuais, ou seja, das mais usadas no mercado como plataforma de desenvolvimento de páginas web, como plataforma de suporte ao marketing digital, que ela por si só tem uma facilidade muito grande de ser hackeada. Então, o primeiro preceito passa pela escolha da plataforma ideal, ou seja, qual é a plataforma ideal para então nós começarmos a fazer esse exercício. E importa salientar que a segurança a nível de marketing digital não passa por uma única solução, passa por várias soluções e também passa pelo próprio processo, passa pela questão educacional de quem vai publicitar a informação, de quem vai dar o tratamento à informação. Então, acaba por entrar nos meandros da própria organização. Ou seja, há uma sinergia muito grande entre o negócio e a própria questão tecnológica. Então, é importante salientar, e existem várias soluções no mercado que permitem termos uma segurança mais acrescida. Por exemplo, ao invés de eu usar uma plataforma com WordPress, por que não um SharePoint, por exemplo, que permite uma maior flexibilidade, uma maior rigidez nos processos de validação, tendo em conta a própria questão de confidencialidade, autenticidade e disponibilidade da própria informação. São vários exemplos que nós podemos dar. E também passa por toda aquela questão de sensibilização e awareness aos clientes que consomem o produto da organização, vinculado à questão do marketing digital, para então os clientes não se deixarem cair ou não se deixarem levar pelas artimanhas que os hackers usam. Lu? Sim, Nelson. Pronto, como disseste bem, temos aí uma questão, quer dizer, o fator fundamental podemos ver aqui que é, ou seja, a maior prevenção é a própria pessoa, né? A utilizar, digamos assim, as plataformas de marketing digital,
primeiro passa pela consciência, ou seja, saber qual plataforma utilizar para fazer o web marketing. Esse, na verdade, acaba por ser o primeiro passo e o mais importante, né? Até porque depois a confiança ou a reputação que essa plataforma pode ter, de alguma forma pode definir aquilo que vai ser o funcionamento ou o sucesso da sua publicidade. Pronto, muito bem, e eu vejo aqui, quer dizer, nós temos aí várias formas hoje de web marketing, como disseste o primeiro, que era o próprio SMS, né? Temos e-mails, hoje em dia com newsletters, recebemos vários e-mails aí com publicidades e etc, mas temos que ter muita atenção aos links, né? Antes de clicar no link, tem que ver para onde é que esse link está te levando, porque muitas das vezes basta abrir a página para, de alguma forma, estarmos expostos a alguma vulnerabilidade ou um perigo na internet. Então, muito cuidado com os links. Nós, por exemplo, posso aqui apontar que ultimamente tem circulado muitos e-mails de bancos, as pessoas têm recebido muitos e-mails de bancos, links para poderem clicar. Então, podemos ver que as páginas, né, de algumas entidades elas são clonadas, né, para poder parecer uma página, digamos assim, real, e daí roubar informações dos clientes, o que é chamado de phishing, né? Além dos e-mails, também temos os motores de busca. Hoje em dia, a maior parte das empresas querem ter visibilidade na web, ou seja, querem que o nome da empresa ou o site da empresa apareça logo nos lugares cimeiros dos motores de busca, como Google, Bing e etc. Há todo um trabalho que é feito para atingir esse resultado. E também posso aqui dizer que isso, de alguma forma, pode ser burlado, ou seja, isso depende muito de um trabalho que é feito, ou seja, de alguma forma nós podemos encontrar nos motores de busca links de sites que não são fidedignos. Então, nós temos que ter mesmo muita atenção àquilo que nós abrimos, né? Então, falamos aqui dos motores de busca e também temos aqueles sites como blogs e etc. que têm aí as publicidades e nós clicamos para nos levar para vermos aquele conteúdo. Nós temos, por exemplo, um serviço da Google, que é o Google AdSense, né? Que é uma publicidade que vai aparecendo nos sites, que tem muito a ver com aquilo que nós buscamos na internet. Ou seja, acho que todo mundo já notou isso de alguma forma, assim, pesquisar sobre algum produto, algo assim parecido. Depois, quando for navegando pelos sites, nota que uma publicidade começa a aparecer exatamente a sugerir aquilo que nós pesquisamos, né? Então, esse é o AdSense, ou seja, ele vai nos seguindo de alguma forma para nos levar a comprar aquilo que nós tivemos à procura. Essa também é uma das formas de web marketing, né? Quer dizer, temos os sites com esse tipo de publicidade e temos os sites que são os portais que já aparecem com um centro de publicidade próprio. E nós clicamos quando, de alguma forma, nos interessamos com aquela publicidade. E também temos as redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais estão, digamos assim, cada vez mais frequentes. Muita gente procura publicitar nas redes sociais, porque é um lugar que, de alguma forma, está lá todo mundo. Foi o que eu disse logo no princípio. Hoje em dia, a luta tem sido entre essas empresas, digamos assim, as grandes empresas de tecnologia, de cativar o maior número de pessoas no cyberespaço, né? Só para termos uma ideia, creio que foi há mais ou menos uns 2 anos atrás, que foi confirmada a informação de que a Google paga por aí a volta de 2 bilhões por ano para a Apple manter ela como o motor de busca padrão nos dispositivos, iPhones, iPads e etc.
Então, isso significa que essas empresas lutam. A primeira luta é criar um espaço onde consiga concentrar muita gente, um espaço virtual onde consiga concentrar muita gente. São as redes sociais, nos motores de busca. Se for um motor de busca onde está todo mundo a procurar logo, é uma oportunidade de negócio, porque todo mundo vai querer publicitar lá. A mesma coisa acontece nas redes sociais, ou seja, nós temos as redes sociais que utilizamos de alguma forma, de forma gratuita, né? Mas por trás dessa utilização gratuita, de alguma forma as empresas tentam mostrar para nós, nos passar essa publicidade, as publicidades. Então, o objetivo ali é cativar o maior número de pessoas no mesmo espaço. Logo, se nós temos, se essas empresas têm o maior número de pessoas no mesmo espaço, logo a publicidade que é lançada nesse espaço, a probabilidade de atingir um número muito grande de pessoas também é maior. Então, quanto maior o número de pessoas a utilizarem, também maior é a oportunidade que os cybercriminosos encontram para poder, de alguma forma, se aproveitar das fontes, né? Tal como eu disse anteriormente, o cybercrime tem sido um negócio muito lucrativo, né? A partir mesmo do roubo de contas, contas das redes sociais, contas bancárias, e-mails, informações pessoais, etc. Então, basicamente foi o que o Nelson disse, ou seja, além das ferramentas que podem ser utilizadas para da cibersegurança, né? Quer dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente saber utilizar as plataformas. Primeiro, escolher a plataforma certa, e quando recebemos as publicidades, saber onde clicar e onde não clicar. Esse é um lado muito importante, que é mais a parte social, a parte da pessoa. Quer dizer, antes de partirmos para as ferramentas de softwares, né, primeiro temos que passa pela educação das pessoas na utilização dessas plataformas, né? Saber o que abrir, o que utilizar. Nelson? Pois, como tu disseste bem, é importante nós termos atenção o que abrir e o que clicar. E provavelmente a pergunta hoje que vem no ar é, mas então como é que funciona essa questão do marketing digital? É assim, o marketing digital continua a trazer os aspectos tradicionais do marketing em si, mas na realidade a mudança de paradigma está nos veículos de fazer acontecer. E vou dar um exemplo, que é o seguinte: hoje as organizações, para terem grande visibilidade, associam-se ou pagam por serviços em motores de busca, como por exemplo o Google, como por exemplo o próprio Bing. De tal maneira que eu, quando estiver a fazer a pesquisa de um determinado produto, e vou dar o caso da MS Telecom, por exemplo, cibersegurança em Angola, com os algoritmos de inteligência artificial, o que acaba por vir como primeira empresa na consulta é a própria MS Telecom. Ou eu estou a pesquisar de um determinado produto e no momento da pesquisa em que haja alguma situação relacionada com aquele produto, vamos dizer, cloud, por exemplo, cloud em Angola, aparece lá MS Telecom. Ou seja, a estratégia de marketing continua a ser a mesma do ponto de vista tradicional, mas os veículos de atuação é que mudam. Sendo que depois esses veículos vão levar ao acesso ao rosto da organização para o mundo, que é o seu website. E então é aí onde começa a problemática da questão da imagem, daí a cibersegurança ser importante para a imagem organizacional não ser lesada. O próprio tratamento da informação para que a imagem não seja lesada da organização, bem como também as plataformas de suporte. Por quê? Porque eu, quando lá chegar, eu vou estar interessado em mudar, em agredir a imagem daquela empresa, como mudando as plataformas por baixo.
Então, são esses pressupostos que nós temos que ter atenção do ponto de vista de marketing, que os veículos é que mudaram. E como os veículos mudaram e passam a ser mais tecnológicos, é importante proteger esses veículos tecnológicos. As plataformas, ou seja, garantir com que a informação que é apresentada pela pessoa de direito, um dos exemplos que tem a ver com a questão da confidencialidade, ok? Depois, garantir que não haja uma violação da integridade digital da própria organização, que isso tem a ver com a questão da disponibilidade do negócio para a organização. Porque senão, vejamos, se uma organização que a sua visibilidade para o mundo tem a ver com o seu portal, se aquele portal deixa de estar presente aos olhos dos utilizadores, as pessoas não sabem o que aquela empresa tem para oferecer. Aquela pessoa não sabe o que vai comprar naquela empresa. E então são esses aspectos que nós devemos ter atenção. Já começamos a ter algumas questões. Temos aqui a Petra Marília, que pergunta que estratégias as empresas devem ter em conta para evitar links de fake news quando não sabem a fonte dos mesmos. Nos dias de hoje, as organizações já começam a adotar o seguinte pressuposto. As organizações, principalmente aquelas viradas para o marketing digital, elas têm um novo player dentro da organização, que é o chamado gestor da informação, em que esse indivíduo tem a responsabilidade não só de gerir a informação em relação à organização, mas bem como também fazer a gestão da imagem e do tipo de informação que a organização absorve. Mas, então, que estratégias é que as organizações devem adotar? Primeiro, ter este indivíduo que na realidade faça a gestão dessa informação, ou uma entidade, ou alguém dentro da organização que faça isso, e definir políticas de consumo dessa informação, que é o exemplo claro, como acabou mesmo de dizer. Se eu não sei a fonte dessa informação, então, com processos internos, eu defini o seguinte: as regras do jogo são, se a fonte não for o A, B, C e D, descartamos essa mensagem. Porque assim, o acesso à informação vai sempre existir, a disseminação da informação vai sempre existir. Agora, cabe às organizações, do ponto de vista de gestão da informação, fazerem essa filtragem do que o que deve ser consumido e o que não deve ser consumido. Peço desculpa. Qual é a tua opinião em relação a isso, Lu? Exatamente, foi o que nós falamos aqui anteriormente. Ou seja, deve existir de alguma forma mecanismos dentro da própria organização, né, para poder filtrar as informações que chegam, ou seja, os links e tudo mais. Tal como foi colocado mesmo na própria pergunta, de fontes, digamos assim, desconhecidas. Se for uma fonte desconhecida, primeiro tem que passar pela pesquisa da própria fonte, ou seja, quem é este que de alguma forma, ou que organização é essa que de alguma forma está a passar essa notícia. Então, respondendo diretamente à pergunta, seria, no caso, políticas internas das próprias empresas, né, das organizações, para poder tratar esse tipo de links ou de notícias, né? As empresas têm que adotar sistemas ou mecanismos, ou ainda políticas, para poder dar conta ou evitar com que as fake news de alguma forma desafetem. Temos mais duas questões. Sim, tem aqui uma questão do... Acho que é Mirosnov, pergunta da plataforma ideal, se tem a ver com a tecnologia utilizada ou não. Tal como o Nelson disse há alguns minutos atrás, citou o WordPress, que é um CMS que é utilizado atualmente para criação de sites e tem muita aderência, as pessoas têm utilizado muito. Então, nesse caso,
eu apontaria para a escolha da ferramenta. Foi o que nós falamos anteriormente, né? O que acontece? Essas plataformas também já trazem algumas vulnerabilidades. Então, hoje o aconselhável não é que o WordPress não seja, por exemplo, uma plataforma que não muito confiável. Ela até é confiável. Só que quem vai operar ou quem vai, de alguma forma, trabalhar no desenvolvimento do website ou do marketing digital, de alguma forma tem que conhecer. Ou seja, o WordPress muitas das vezes traz plugins, né? Que de alguma forma o site pode estar em cima, mas ela abre um link para um outro destino qualquer que você não conhece. Então, a pessoa que opera, que está a desenvolver o site ou que está a desenvolver o marketing digital, tem que de alguma forma ter essa sensibilidade de poder saber o que é que a minha ferramenta, o que é que o meu site está a utilizar, com que sites ou com quais links ele está a interagir. E muitas das vezes o que acontece? O site pode ser desenvolvido, né? O site é posto no ar sem que o desenvolvedor saiba, o site comunica com um outro site que está fora do país ou alguma coisa assim parecida. Então é preciso haver esse filtro. O desenvolvedor tem que conhecer como aquilo está a funcionar. Então é basicamente isso. Como foi colocada a pergunta, né? Eu diria que não tem muito a ver com a linguagem de programação, e sim com as plataformas em si. Não sei se o Nelson tem alguma coisa a dizer. Bem como também o próprio modelo de segurança aplicada. Ou seja, não passa pela linguagem, passa sim pela plataforma e pelo modelo de segurança aplicado. Ou seja, qual será o posicionamento da plataforma? Fora do contexto de segurança, que é a zona desmilitarizada, ou seja, vulgo DMZ, ou dentro da DMZ? Que pressupostos é que estão a garantir, do ponto de vista de segurança, que aquele portal não seja invadido? Existem soluções como Web Application Firewalls, ou seja, firewalls dedicados a proteger aplicações web para proteger aquela plataforma. Então também o próprio modelo de segurança, fazendo a combinação das várias plataformas de suporte a essa segurança, também deve ser tido em conta. Por quê? Porque aí vai estar definido os acessos, que é a questão da confidencialidade, também a própria questão da disponibilidade, ou seja, até que ponto ou até onde o indivíduo que está de fora consegue interagir comigo. Então isso está estritamente relacionado ao modelo de segurança a ser aplicado. Pronto. Temos mais outra questão, que é do Esmeraldo. Qual é o melhor método a ser usado para garantir a privacidade e a confidencialidade dos acionistas? Da experiência que nós temos, a maior problemática que nós vemos é a não gestão eficiente da informação. Nós vemos websites com muita informação de caráter empresarial e de caráter organizacional, que podem servir de suporte para as questões como engenharia social, e acabam por dar, vamos dizer, o caminho das pedras, ou facilitar a ação dos hackers em receber a informação. Porque, parecendo que não, a engenharia social é uma das técnicas de hacking mais usadas e que não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com a maneira como as pessoas dão o tratamento, a disponibilidade da informação. Então, a primeira coisa que eu, como hacker, vou querer saber é o que aquela empresa faz, por que eu vou usá-la como alvo e tudo mais. E então, parte desse pressuposto. E vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, a Sony sofreu um ataque cibernético em que o indivíduo que fez o ataque cibernético conseguiu ter acesso à conta Dropbox do presidente da Sony.
Mas depois de fazer esse estudo, chegou-se à conclusão que a metodologia a ser usada para o acesso foi engenharia social. Ou seja, ele provavelmente, a partir do site da Sony, soube o nome do presidente da Sony e, com base nisso, ele criou todos os mecanismos para ir saber a informação necessária. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção ao que a gente expõe ao mundo. Então, nessa questão de garantir a confidencialidade e a privacidade dos acionistas, passa muito por nós publicitarmos quem são eles. Passa muito em garantir a imagem deles. Ou seja, a cultura organizacional de, se eu lido com as redes sociais, quais são os pressupostos de lidar nas redes sociais, que precauções é que eu devo ter ao estar nas redes sociais. Então, é importante mencionar que segurança de informação não passa só por tecnologia, passa até muito mais por processos, porque os processos mudam os hábitos das pessoas e as tecnologias só dão suporte à efetivação delas. Pronto, só para crescer aqui, quer dizer, o Nelson passou mais por cima. Eu queria baixar um pouco o que acabou de frisar aqui, a engenharia social, né? Ou seja, um método de ataque em que o hacker não utiliza nenhum meio tecnológico para obter a informação, né? O Nelson falou aqui das redes sociais, ou seja, daquilo que é exposto nos sites, mas também temos que ter atenção àquilo que se diz. Ou seja, muitas das vezes as informações vêm dos próprios funcionários, mas olha, no bar, né, nos restaurantes, com os amigos e etc., vê uma pessoa que, a princípio, pode não ter nenhum interesse com uma conversa, coisa assim parecida, os funcionários acabam dando todas as informações que ele precisa, né? E também, só para lembrar aqui, que muita gente ainda utiliza datas de aniversário, coisa assim parecida, como senhas, né? Então são informações, o hacker pode fazer, por exemplo, uma lista de informações que ele quer e abordar um funcionário que de alguma forma não tenha cuidado com as informações, né? E esse funcionário, pensando que está numa conversa, digamos assim, amistosa, num bar, com um amigo, coisa assim parecida, acaba dando informações para depois tentar invadir uma conta. Ou seja, muitas das vezes, como disse o Nelson, a segurança começa a partir dos processos dentro das próprias organizações. Ou seja, a segurança da informação em si não começa nos meios tecnológicos, ou seja, nos antivírus, firewalls, coisas assim parecidas. Começa mesmo nas próprias pessoas. As pessoas, de alguma forma, têm que estar instruídas, têm que ter processos bem definidos de como tratar a informação. Que informações levar para fora da empresa, né? As pessoas muitas das vezes utilizam o e-mail da empresa para questões pessoais, né? E isso também acaba muitas das vezes trazendo algumas aberturas, ou seja, quer dizer, de uma forma geral podemos dizer que um funcionário menos instruído no que diz respeito à gestão da informação da empresa acaba abrindo portas para os hackers poderem entrar na empresa. Então, só para termos a ideia, foi o que o Nelson também frisou aqui do ataque da Sony. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, os ataques que têm acontecido não acontecem porque um cidadão sentou e começou a fazer várias tentativas para poder invadir um certo sistema ou algo assim parecido. Quase sempre está ligado a alguma falha humana. Ou seja, muitas das vezes as pessoas acabam abrindo portas sem saber, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos o hábito de anotar as nossas senhas em plataformas digitais, né? No computador, todas as senhas de todas as contas, em plataformas de anotações, né? Como notas, OneNote, coisa assim parecida. Então, basta que essa pessoa tenha acesso ao computador para poder ter acesso a todas as outras contas ou todas as informações.
né? Então, nós acabamos por abrir as portas sem querer. Então, como eu disse aqui anteriormente, a melhor forma mesmo de podermos garantir, como está aí a pergunta, a confidencialidade dos acionistas e tudo mais, é criar processos rígidos dentro das organizações, de formas a evitar com que as pessoas possam, de alguma forma, levar a informação para fora ou comunicar uma informação de forma não muito adequada. Exatamente. Então, o que as organizações devem prestar atenção é exatamente nos veículos e salvaguardar todos esses veículos que são usados para se fazer o marketing digital. E como eu disse anteriormente, a estratégia de marketing, ou seja, os conceitos que nós temos de marketing tradicional, continuam a existir. O que acaba por acontecer é que são os veículos aonde e como nós usamos para fazer chegar essa entidade. Hoje, as grandes empresas que fazem marketing digital usam muito a questão da social media como veículo para fazer marketing digital. Por quê? Porque é onde está o maior nicho de pessoas. Que é aquele exemplo que o Ludieco deu no princípio. Eu, se fizer o marketing outdoor, o público que será alvo só serão apenas as pessoas que vão passar por ali. Ao passo que, se eu for, por exemplo, para as redes sociais, o público-alvo é o mundo todo. Ou seja, a circulação da informação está no ciberespaço, ou seja, está na internet. Então, são esses pressupostos que as organizações devem prestar atenção. Então, a questão da segurança relacionada com o marketing digital passa por garantir e aplicar mecanismos de segurança nos veículos que são usados para fazer o marketing digital. Plataformas, as contas de acesso às redes sociais. Uma coisa que acontece muito nas organizações, que as organizações hoje fazem, que é o email marketing, que nós muitas das vezes recebemos um e-mail vindo de uma determinada organização a fazer publicidade de vários artigos. Sendo que esses veículos é que acabam por ter a necessidade de estarem protegidos. Então, é por aí que passa a questão da cibersegurança relacionada com o marketing digital. Força, Lu. Pronto. E também, só para lembrar aqui que muitas dessas plataformas, de alguma forma, devido mesmo aos ataques que têm acontecido e tudo mais, têm de alguma forma se preparado para poder lidar com a questão da segurança. E muitas delas implementaram aquilo que é chamado hoje de autenticação em 2 passos, né? Que o que acontece? Por exemplo, nós hoje vamos numa plataforma e vemos que tem esse recurso, acabamos por ignorar, não aderimos. Só para lembrar aqui que a autenticação por 2 passos é aquela em que, além da senha, nós temos um código que recebemos no telefone, algo assim parecido, para podermos fazer a autenticação. E as pessoas não têm muito hábito de utilizar esse recurso, a menos que sejam obrigadas a utilizar, né? Nós vemos, mas ficamos com aquela preguiça em aderir esse recurso, que é muito importante. Ou seja, mesmo que haja tentativa de invasão da própria conta, mas quando esse recurso está, digamos assim, ativo, isso dificulta um pouco o processo. Ou seja, se um código for enviado para o telefone, essa pessoa que de alguma forma está a tentar invadir a conta, ela não vai ter exatamente o código que você recebeu pelo telefone. Então, também é uma forma de deixarmos
as plataformas de web marketing mais seguras, né? Além disso, também as empresas têm implementado a inteligência artificial, né? Que é para, de alguma forma, poder identificar ou traçar aquilo que é o hábito do utilizador, né? Por exemplo, o utilizador tem um certo horário para poder fazer o login na plataforma, né? Horário, dias, coisas assim parecidas, mas e também um local, no caso, mas que de alguma forma apareça um login, uma tentativa de login, num horário, digamos assim, não muito habitual, em um local não muito habitual, e de alguma forma isso cria um alerta na plataforma e recebemos uma notificação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que no marketing, quer dizer, parece um casamento perfeito. As três partes parecem estar felizes, ou seja, a plataforma cria aí condições para que a entidade possa, de alguma forma, publicar os seus bens e serviços, né? E os utilizadores ou os clientes vão lá para poder consumir, né? Até ali não tem problema. Mas, quando começam a surgir os problemas, de alguma forma, quem se preocupa mais ou seja, é a própria plataforma que dispõe o serviço, né? E as entidades que de alguma forma dispõem ou publicam os serviços e produtos. A parte menos interessada é sempre o cliente, ou seja, o utilizador. Ele acha que tudo isso, todo esse perigo passa longe dele, ou seja, é algo muito engraçado, né, Nelson? Parece que o utilizador ou o cliente acha que o perigo mora sempre longe dele, ou seja, está sempre nas plataformas e ele nunca está preocupado com isso. Pois, só para reforçar, nessa questão de o utilizador achar que está sempre à margem, a MS Telecom é parceira tecnológica da Checkpoint. A Checkpoint terminou há pouco tempo e o que muitas empresas mundiais fazem, que é eles olharam para o cenário mundial, principalmente para o continente africano, e fizeram um estudo de potenciais ataques cibernéticos no continente africano. E a informação que é pública, e só para nós termos uma atenção, Angola é o país em África, é o segundo país em África que mais ataques cibernéticos sofre. Portanto, é uma realidade a necessidade de começarmos a pensar e a materializar o mais rápido possível a questão da cibersegurança, principalmente na questão do marketing digital, principalmente na questão da proteção da imagem organizacional. Se eu não estou em erro, se não me falta memória, acho que há 1 ou 2 semanas atrás o site do Intel foi atacado. Isso é um exemplo. Do ponto de vista do marketing, como é que está a imagem do Intel? Esse é um exemplo. Daí, esse casar entre o marketing digital, não é? Ou seja, os processos de marketing com a questão tecnológica, a questão da cibersegurança. Temos mais questões que foi do Mahindra Batista, se é necessário toda a empresa ter um analista de segurança de informação. Sim, é recomendação. Por quê? Porque principalmente naqueles cenários em que a informação é condição sine qua non para o sucesso da organização. Logo, eu tenho que proteger o asset que me traz dinheiro. Do mesmo modo que as organizações retêm os seus recursos humanos pagando salários melhores, as organizações também devem ter mecanismos de reter a sua informação